Oi, pessoal, eu tô aqui pra compartilhar hoje com vocês como é que foi a minha história na EAR, né? O que que aconteceu comigo, por que que eu passei, fui pra lá, enfrentei duas adaptações, né? Como é que foi isso? Então eu vou explicar tudo agora pra vocês. Então, gente, o sonho da EAR começou quando em 2018, né, eu já tinha terminado o ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2016 e tentei mais um ano para medicina, né? Então, o meu terceiro ano do ensino médio e o ano posterior, né, 2016 e 2017, eu estava prestando vestibular para medicina, mas eu não passei por uma série de motivos. E um dos motivos era que eu não estava disposta, né, a perseguir esse sonho. Na verdade, medicina não era um sonho para mim. Então, por isso que me desanimou ali no meio do caminho, né? Você vê que tem muita gente, né, que quer aquilo tudo e se for um sonho seu, né, apesar de você estar concorrendo com muita gente, você acredita que uma vaga é sua porque você tem capacidade, né? Você quer estudar para aquilo, então você se esforça, né? Agora, quando você não quer, já é uma coisa bem diferente, né? Ou quando você quer mais ou menos, né? Não adianta você querer mais ou menos, você tem que querer muito, né? Então, não era esse o meu caso. Em 2018, eu recebi uma oferta do meu curso para continuar estudando para medicina. É um dos cursinhos bem famosos aqui no Rio. E eles me deram um bom desconto para eu estudar numa unidade específica que tinha uma turma bem legal para medicina. E aí eu aceitei, né? Porque afinal de contas era uma boa aluna. Daí eu fui. E no meio do caminho, né, nessa unidade tinha muita gente que queria IME, ITA, AFEFOM, SpaceX, né? Então no meio do caminho eu decidi mudar de rumo e eu me apaixonei pelo militarismo, né? Eu queria muito passar na AFA, né? Para ser intendente. Então esse foi o meu primeiro sonho, né? E ali por volta de no mês 5 mais ou menos, né? Ou foi em março, eu acho que foi em março, eu mudei, né, de turma. Eu fui da turma pré-veste medicina para a turma AFEFOM Escola Naval. E foi um baque muito grande, principalmente em questão de exatas, né? Então eu tive que correr muito atrás do prejuízo, gente, muito, 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 porque exatas no concurso militar é muito mais aprofundado do que em pré-veste, né? E nesse meu ano de 2016, 17, 18, eu perdi a inscrição para a AFA porque já tinha passado, né, o prazo. Então eu não fiz a AFA naquele ano, eu fiz a AFA no ano seguinte, que inclusive era o meu último ano por causa da minha idade. Então o que aconteceu? Naquele ano de 2018, eu fiz o CFS 2, né, a prova da EAR que acontece em novembro, para BCT. E as minhas duas provas estão aqui, ó. Eu fiz 2019/2 e 2020/1. Essa prova, minha primeira prova da EA, eu fiquei com a média 7,8 e eu fui chamada para concentração intermediária, mas foi a segunda convocação, né? Mas eu fui chamada, mas eu não fui justamente porque o meu sonho era a AFA, eu fiz EAR só como um teste, né? O meu sonho era a AFA, então eu decidi não ir para a concentração final e tentar a AFA, né? Que seria a minha primeira e última vez. Gente, a prova da AFA foi em novembro, né? Então, novembro, dezembro e janeiro eu me dediquei a estudar. Eu estudei pelo YouTube, sozinha, matérias de matemática e física que eu tinha muita dificuldade. Então, por exemplo, ótica, eu estudei muito espelhos, né? Eu estudei muito termometria também. Coisas de física e de matemática que eu estava muito atrasada, que eu me sentia muito atrasada, né? Inclusive nesse ano, no ano de 2018, eu também fiz a prova da SpaceX e eu passei na SpaceX. A minha colocação foi 125, só que chamaram só
Foi 140 e pouco, na verdade. Só que chamaram 90 meninas. Então eu não fui chamada, né? Chamaram 90, porque se eu não me engano são 30 vagas para mulheres. Então eles já chamam a mais, já para ter a margem. Então cortou na 90. Todas as pessoas que ficaram acima de 90, o concurso já tinha acabado pra gente. Eu passei na SpaceX, mas não fui classificada, né? Então conta como uma não aprovação, né? Na minha opinião. Mas eu fiquei animada com esses resultados, né? Na SpaceX eu fui relativamente bem colocada, né? Num concurso que é de, se você for pensar de, todo mundo de todo o Brasil pode fazer, né? Na EAR também. Então eu tava animada com o meu desempenho na prova da AFA, né? Ainda mais porque eu tinha estudado, né? As férias ali, né? Eu tinha dado muito gás porque eu sabia que ia ser a minha primeira e última é, tentativa para passar na AFA. Quando chegou o dia da prova da AFA, gente, eu estava tão nervosa. Eu estava muito nervosa. Então, eu eu gabaritei inglês, eu tirei, acho que eu errei uma em português, ou duas, foi uma coisa assim. Mas em matemática e física eu não tive tempo de fazer, eu me embolei, porque na prova da AFA também tem uma redação, né? Então eu gastei muito tempo na redação, fiz inglês e português bem, mas matemática e física eu tinha 1 hora e meia pra fazer as duas. Então eu acho que eu tirei 4 numa, 3 na outra, foi muito ruim, né? Em todos os meus simulados do meu cursinho eu ia muito bem. Então eu já saí da prova sabendo que eu tinha ido muito mal e que eu não tinha passado. E na semana anterior, 2 semanas antes da prova da AFA, tinha acontecido a prova da EAR, que foi essa segunda prova que eu fiz. Foi a de CFS 1 2020. E que a minha média, gente, subiu muito. Ó, na minha primeira prova eu tirei 7,8 de média. Na segunda prova foi 87,5. E nesse concurso a média foi muito alta, né? E na classificação inicial eu fiquei em 125. Eu lembro muito bem desse número, que foi 125. Que quem viu primeiro foi minha irmã. Então minha irmã me ligou falando: Gabi, saiu a classificação, você tá em 125. Na época, se eu não me engano, eram 102 vagas para ampla concorrência. Então, assim, com certeza eu ia estar dentro do número de vagas, porque tem muita gente que não vai na concentração, né? Vai sendo eliminado durante as outras etapas. Então, eu meio que tinha ali a certeza que eu ia estar dentro, né? E eu fiz para BCT e eu usava óculos. Então, no momento em que saiu a lista, eu tive que ir correndo fazer uma cirurgia, né? Pra reparar a minha miopia, né? Porque eu tinha miopia e pra BCT você tem que estar zerado de miopia. Não pode ter nenhuma miopia. Então eu corri pra fazer minha cirurgia. Eu fiz minha cirurgia e eu tive, assim, 1 mês de recuperação, né? Então não podia sair de casa, não podia ver a luz do sol. Quando eu pude sair, tinha que sair com óculos, né? Então eu comecei a treinar pro TAF, né? Com óculos, indo de óculos, parece até o Ciclope. Gente, um óculos muito feio, mas enfim. Então eu comecei a treinar usando esse óculos ainda, para vocês verem quanto foi ali bem pertinho. E eu lembro que quando a minha vista ia ficar boa, ia ser o período que ia ter a inspeção de saúde para ver se a sua vista era realmente 20/20, né? Ou seja, sem miopia. Daí eu ainda fiquei com medo no dia da inspeção de saúde que minha vista não tivesse totalmente recuperada, né? E eu não enxergasse alguma coisa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu enxerguei tudo. Foi bem no laço, assim, gente. Eu fiz a minha cirurgia. Na época que eu era pra estar boa, realmente foi a época da inspeção de saúde, então foi muito perto. Então, uma dica pra vocês é: se vocês querem BCT e se vocês usam óculos, sabe que vai dar problema na inspeção de saúde. Gente, não passa. Ninguém que tem miopia lá, tipo, um grau muito. Tipo, eu acho que só passa quem tem 0,1, sei lá, não sei nem se passa isso. Mas quem tem óculos, quem tem tipo 1, 2 graus de miopia, não vai passar na inspeção de saúde. Então já faz aquela poupança para fazer cirurgia se você quer muito BCT.
tá? Então já poupa aí o dinheiro porque não vai passar na inspeção de saúde, tá? Se tiver esse grau de miopia. Então foi isso. Aí eu fiz a minha cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, na minha inspeção de saúde. E a próxima etapa era a avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica também deu tudo certo comigo. Próxima etapa, teste físico. E aí que entra a parte em que eu pequei muito durante a minha preparação, né? Eu falei pra vocês basicamente que eu estudava muito, né? E realmente eu estudava muito. Então eu falava assim, eu só vou treinar quando eu tiver certeza que eu vou estar lá dentro, quando eu tiver certeza que eu vou fazer o teste físico. E foi o meu grande erro, né? Então no próximo vídeo, na parte 2, eu vou explicar como é que foi o meu teste físico, porque eu quase não passei. E quando eu cheguei lá na EAR, eu também tive muita dificuldade com relação a treinamento físico. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês o que aconteceu na parte 2 desse vídeo.